Salve Maria, né? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E por mais que eu precise introduzir muita coisa, eu vou tentar ser breve na introdução, né? Faz um bom tempo que não temos vídeos, né? E um amigo meu, ele veio até mim e ele me mandou um vídeo, né? Porque ele é uma pessoa que está iniciando, né, no tomismo, está iniciando nos seus estudos. E assim sendo, às vezes ele encontra coisas que surpreendem. E ele me mandou um vídeo chamado Refutando o Ateísmo ou Não, né? O vídeo que nós vamos ver agora, né, antes de eu fazer esse react, eu assisti alguns argumentos, né? Tipo, eu não vi o vídeo inteiro na íntegra, né? Eu pulei para ver os primeiros dois argumentos de forma muito breve, né? Eu não tive tempo de analisar nem nada, então eu não vi o vídeo. Grande parte do vídeo aqui é surpresa. E pelo contexto do que eu entendi, né, ao menos do que eu entendi, este vídeo era uma resposta a alguém refutando o ateísmo, né? Então, no caso, seria uma defesa, né? E o que me intrigou e me deixou curioso a querer responder esse vídeo, né, era que eu soube que ele comenta a respeito das vias de São Tomás, né? E claro, como vocês sabem, né, vocês que me acompanham, né, nós defendemos aqui as vias de São Tomás de Aquino. Claro, existem outras formas de provar a Deus, né, além das 5 vias, que faz um bom tempo que eu estou prometendo trazer no canal, então me cobrem, viu? Para que eu traga logo, que eu termine a minha série sobre as 5 vias, para trazer os outros métodos. Mas, enfim, a questão é, né? Há muito tempo no canal eu quero trazer vídeos reagindo, né? Ou seja, eu quero assistir um vídeo e comentar os defeitos, erros, acertos. E eu nunca fiz isso justamente por uma questão técnica. Eu não sou muito bom com tecnologia e no final descobri que era muito simples fazer isso. Era simplesmente baixar um aplicativo. Então, eu peço a vocês um pouco de paciência com a questão da qualidade do áudio. Porque no método como eu estou fazendo, para conseguir fazer essa gravação, né, não está sendo possível utilizar um microfone, né? Eu não estou conseguindo usar um microfone como habitualmente eu uso, né, porque senão eu não consigo ficar com o áudio do vídeo, eu não consigo escutar o que eu estou ouvindo, dá um trabalho muito grande. Então peço paciência com a estrutura talvez precária, né, mas eu fiz um teste antes de começar e o áudio estava bom. Bem, agora que terminei as coisas técnicas, né, vamos começar a ver o vídeo. Lembrando, né, eu vou acelerar ele um pouco, né, o vídeo tem 34 minutos e eu não quero que isso se prolongue demais, né, até porque eu tenho afazeres, enfim, né. Antes de começar, rezemos, né, inclusive aqueles que assistem, porque rezar não somente para falar, mas para ter uma boa audição, né, para conseguir entender bem tudo que houver e tudo que for necessário. Lembrando, não temos o intuito de criticar a pessoa que faz o vídeo, né, mas sim fazer uma análise aqui frio, né, justamente dos argumentos. Então peço à pessoa, né, caso veja esse vídeo, que não leve para o lado pessoal, né, tudo que houver aqui. Enfim, vamos lá. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Bem, tá tendo obra aqui, né? Espero que o barulho não pegue muito, né? Mas sem mais delongas vou começar. Se o barulho pegar muito, aí eu dei problema, né? Enfim. Ela é muito boa, muito emocionante, mas às vezes, quando ele vai se referir a pessoas das quais ele não concorda, como os ateus, ele coloca alguns inserts que ridicularizam esses pensamentos, os pensamentos dessas pessoas. Isso é bom pra narrativa, pra tentar induzir alguém a pensar que se ela pensa dessa maneira, ela tá errada, sendo representada por aquela imagem ridícula. Isso diz muito sobre semiótica. Se você quer representar vilões, você os faz com uma cara feia e com alguma cicatriz. Isso é como aqueles memes em que tem dois opostos, o Shed e o Nerd. Fazer isso é a mesma coisa que sempre que eu citar pessoas que acreditam em Deus, vou colocar um insert bem ridículo. Eu vou adiantar um pouco mais pra argumentação. E tudo que a gente vê ao nosso redor tem uma causa. Tipo, se você tá aqui. Eu a minha audiência pra vocês prestarem atenção ao que ele tá dizendo e não na estética do vídeo dele. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O argumento cosmológico diz que tudo que a gente vê ao nosso redor tem uma causa. Tipo, se você vê uma árvore crescendo, é porque ela foi plantada ou germinou de uma semente. Então a mesma lógica se aplica ao universo. O argumento cosmológico parte do princípio de que se o universo está aqui, deve ter uma causa que o fez existir. Tipo, não dá pra simplesmente dizer, ele apareceu do nada. Isso é meio estranho, né? Então a pergunta é, o que foi que causou o universo a existir? Agora vem a parte interessante. Os defensores do argumento. Certo, né? Antes de continuar rodando, né?
Em resumo, ele introduziu, né, a questão de argumento cosmológico e ele comentou da questão da causalidade, né, que ela vai estar presente tanto na primeira quanto na segunda e quanto na terceira via de São Tomás de Aquino. Né? Até que perfeito. Para quem não lembra o que é causalidade, temos o vídeo que eu fiz da segunda via de São Tomás. Eu explico em detalhes a causalidade e explico também as 4 causas, né, as 4 formas de causa. Antes de o vídeo começar, muitas vezes as pessoas que cometem erros ao analisar as vias, né, que envolvem causalidade ou movimento, elas não entendem ou não analisam pelas 4 vertentes de causalidade. Elas tratam causalidade de uma forma genérica. Não sei se é o caso, né, porque ainda não vi, mas vamos ver se ele vai tratar de todas as formas de causalidade aristotélica. Né? Vamos continuar. Cosmológico dizem que essa causa que fez o universo existir não pode ser apenas mais uma coisa que existe dentro do universo, porque se fosse assim, você acabaria caindo num loop infinito de quem criou isso, quem criou, entendeu? Então tem que ser algo fora do universo, algo que não precisa de uma causa para existir, porque é a própria causa de tudo. E é aí que muita gente associa essa causa a Deus, sacou? Porque é algo que está além do que a gente... Antes da gente continuar, vamos estabelecer um ponto que é o seguinte, né? Quando associamos, né, a causa a Deus, será que é um non sector dizer que este movente imóvel, esta causa não causada, ela é Deus? Não, porque é a definição de Deus, então é importante lembrar disso, né? Deus é aquilo que não começou, aquilo que não tem fim, aquilo que não está dentro dos parâmetros, entendeu? Aquele que rege tudo. Se dissermos todas as definições de Deus, ficará muito longo, né? Quem quiser ver as definições, né, que definem isso, está lá nos vídeos sobre as vias. Mas, em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte: uma vez provado, né, se nós podemos demonstrar a eternidade, ou uma espécie de ser, né, que contém todos os universais, ou, né, pudermos demonstrar que existe uma causa incausada, isto já é Deus por si só, entende? As outras características divinas, como se, por exemplo, Deus pensa, se Deus... ele concebe tal coisa, se ele age de tal forma, se ele... enfim, as maiores minúcias, isso é o que se discorre em outras coisas, né? Porque muitas vezes as pessoas que discorrem sobre as vias, elas desconhecem que as vias, elas correspondem a 16 páginas da Suma contra os Gentios. Todas as outras 800 páginas são discorrendo das características desse Deus, né? Discorrendo das características desse primeiro motor. Né? Então... mas eu não vou adentrar nisso para não fugir do tema e não deixar aqui muito sobrecarregado. Vamos continuar. Pode vir ou entender completamente, mas que deu origem a tudo que a gente conhece. Tem gente que diz que o argumento cosmológico está cometendo uma falha de raciocínio chamada falácia da composição. Eles argumentam que só porque todas as partes do universo têm uma causa, não significa que o universo como um todo também precisa ter uma causa. Mas não é bem assim. A ideia é mais sobre o princípio de que tudo que começa a existir tem uma causa, e não sobre assumir que o todo é igual às partes. Não entendeu? Então calma lá. A falácia da composição diz que essa ideia seria como dizer que se todas as peças de um quebra-cabeça são pequenas, então o quebra-cabeça inteiro também deve ser pequeno. No entanto, o argumento cosmológico não está afirmando que o todo é igual às partes. Assim como cada peça de um quebra-cabeça tem uma causa para existir, alguém que a fabricou, por exemplo, concluímos pela lógica que o universo como um todo também deve ter uma causa para sua existência, mesmo que seja algo além de suas partes individuais. O argumento cosmológico... Ele fez algo interessante aqui. Caramba, agora que eu entendi. Ao que parece, essa voz que estava tendo agora não era o cara do vídeo. Era o cara que ele ia responder. Peraí, deixa eu ver se eu não fiquei analisando. Lógico, é um dos melhores argumentos para pensar sobre a existência de um projetista, mas ele pressupõe que a causalidade é uma característica... tá. Nossa, agora eu fui maluco. Eu pensei que o cara que eu estava ouvindo era o Hamlet, né? O cara que fez o vídeo, mas não era. Era o cara que ele vai responder. Então eu tô fazendo react de 2 pessoas ao mesmo tempo, né? Agora eu entendi. Poxa, eu tava concordando com o indivíduo e eu tava ficando maluco. Eu pensei, poxa, ele tá... Então vamos ver agora os argumentos do Hamlet, né? Peço perdão aí pela confusão, pela minha ignorância. Vamos lá. Inerente a todo o universo. E isso pode não ser verdade. O que eu quero... Ok? Aqui, foquem aqui. Ele comentou, né? Esse argumento, ele pressupõe, certo? Que necessariamente a causalidade, né, ela estaria presente em todo o universo. Ele fala, isso não é necessariamente verdade. Né? Agora vamos ver a argumentação que vai ser utilizada para fundamentar isso. Dizer é que nem tudo pode ser considerado consequência de suas causas, e que tudo pode ter uma explicação, mas nem tudo pode ter uma causa. Causa é um tipo específico de explicação. O próprio emaranhamento quântico pode ser uma refutação para isso. Calma lá, vamos lá. Ele está falando, né, que nem tudo necessariamente tem uma causa para estar daquela forma.
Antes da gente continuar, vamos ver as implicações disso, né? Causa, né? Se vocês forem ver o vídeo, eu não sei se é nesse sentido que ele está tratando, mas causa não é apenas causa no sentido de movimento, tá? No sentido de, por exemplo, um gato escorregou, bateu num cachorro, o cachorro caindo um pouco pro rato, escorregou num rato, que bateu num poste, poste caiu, explodiu um carro. Não é necessariamente nesse sentido, né? Porque como temos Aristóteles, ele fala, por exemplo, da causa formal, que é a forma da coisa, né? A causa material, que é a matéria da coisa, a causa, né, eficiente, né, que é a da necessidade da coisa, né, aquilo que leva a coisa, e a causa final, né. Então, precisamos estabelecer algumas coisas aqui. Primeiro, né, obviamente ele precisa provar, ele precisa dar um exemplo falando, olha, tal coisa não é inerente de causa, para provar esse argumento, certo? Essa coisa que ele for mostrar, ele falou agora de mareamento quântico, vamos analisar. Mas o ponto é, se esta coisa que ele demonstrar possuir matéria, ou seja, ela tiver extensão, logo ela tem causa, causa material. Então, o argumento é falso. Se esta coisa ela possui uma finalidade, ela possui um telos, ou seja, um comportamento, né? Então, ela possui uma causa final. Então, se nesse emaranhamento quântico, né, você tiver um fóton que se move para frente, eu estou me adiantando já, ainda não cheguei lá, mas se tiver isso, então ele tende a algo. Se ele tende a algo, ele tem um fim. Se ele tem um fim, ele entra na causa formal de Aristóteles. Então, tem causa. Se ele demonstrar que essa coisa necessariamente deveria existir, ou deveria ter tal aspecto, a gente cai, né, na causa eficiente, né? E, né, enfim... não vou minuciosamente tratar todas as causas, mas vamos continuar aqui, né, e vamos ver se ele vai cair numa dessas coisas. Se o exemplo que ele apresentar, lembrando, ele precisa provar que nem tudo é inere de causas. Se os exemplos que ele mostrar, né, das coisas que em teoria não seriam causadas, caírem em qualquer uma das 4 causas de Aristóteles, estão invalidadas. Né? Onde duas partículas muito distantes se afetam instantaneamente uma a outra sem uma causa aparente. Também tem isso que a gente conhece como indeterminismo quântico, onde as partículas subatômicas não têm um estado definido até que elas sejam observadas. Isso pode significar que se você souber todas as condições iniciais de um sistema, mesmo assim você não vai conseguir prever o que aquela partícula vai fazer, fazendo com que ela seja um objeto que independe de causas. É claro que eu não sou físico. Você sonha em ser artista, trabalhar... Calma aí que teve anúncio. Mas só para explicar um pouco, tá? Essa questão quântica, né, eu já vi muita gente querer entrar no termo da física quando é para falar de metafísica, né? Isso está errado, mas, né, eu não vou descredibilizar, porque isso leva a uma questão interessante, né, que dá pra... Eu só vou deixar passar o comercial, peraí, deixa eu... desenhando todos os dias. Espera passar o comercial, tá lá longe. Pular e pausar, tá. Essa questão, né, do movimento, de você não poder prever um movimento, vamos lá. Existe uma ideia, né, inclusive muito antiga, dentro da humanidade, que é a ideia de que, se você conseguir compreender todos os comportamentos, fenômenos e a ciência de tudo que está ocorrendo no universo, você poderia prever o caminho que essas coisas se darão. A questão quântica, né, não sou físico, não vou conseguir falar isso com perfeição, né, estamos aqui na mesma, no mesmo nível quando se trata disso, né, tanto eu quanto ele. Mas, em resumo, né, trata-se de que você não pode prever, né, o comportamento dos fótons, você não entende um certo movimento que tem lá. Né. Eu preciso já adiantar. Né, se o argumento for que não prever causa indeterminismo, eu preciso dizer o seguinte, alguns usam esse negócio para falar que não existe uma determinação no universo. Isso é falso, não é porque você não consegue prever que não existe a determinação. Isso é atribuir, né, a perspectiva humana de compreensão a uma causa que efetivamente aconteceu. Mas vamos ver primeiramente se é isso ou não, né? E vamos analisar com calma. Físico, eu sei muito pouco sobre mecânica quântica no geral, mas esses conceitos eles confrontam diretamente essa noção de causa e efeito como a gente conhece. Apesar disso, a gente pode só não saber as causas aparentes daquela consequência. Um outro argumento contra o argumento cosmológico é falar que não é porque as coisas... Tá bom, ele já passou para outro argumento, né? Eu não sei se ele vai voltar nesse, mas... Se for o argumento anterior, eu já dei aqui, né? Porque é aquela coisa, você tem que dar uma conclusão fatal. Falar, por causa de tais e tais coisas, é impossível que seja dessa forma qualquer argumento cosmológico, qualquer movimento de... Entendeu? Para que o argumento seja coerente. Senão ele não tá fechadinho. Mas vamos continuar, vamos ver, né? Talvez ele volte nesse argumento, eu não sei.
funcionam assim, aqui e agora, que elas sempre funcionaram dessa mesma forma. Ou seja, não é porque hoje a gente observa... Ok? Não é porque uma coisa ocorre agora que ela sempre ocorreu dessa forma. Vamos continuar analisando antes que eu responda isso. Observa as causas e os efeitos, que eles sempre foram regras no universo. O universo, por exemplo, pode sempre ter existido, ou ser um eterno ciclo, um sistema autocontido em si. Aqui está um outro exemplo. Supondo que tudo que acontece tem uma causa, essa causa precisa de tempo para acontecer. Por exemplo, uma planta. Primeiro você planta a semente, depois você espera alguns dias, e só então ela vai começar a brotar. A causa da semente brotar foi a minha ação de tê-la enterrado. Isso quer dizer que precisamos de espaço e de tempo para que a consequência aconteça. Imagina um mundo onde o tempo não existe. Você não poderia nem se mexer. Até onde sabemos, o espaço... Calma, deixa eu pausar porque já tá indo para outro tema já. Antes eu vou responder essa questão do tópico, né? Por que uma coisa deveria necessariamente sempre existir e daquela forma, né? Aí que tá, eu vou pegar aqui um texto de Aristóteles, inclusive recentemente esses dias, curiosamente, né? Num grupo, um amigo meu estava tirando uma dúvida a respeito desse tópico, né? E ele me mandou uma página de Aristóteles para ajudar ele com relação a isso. E eu acho que eu vou ler esse trecho. Eu vou explicar em relação a isso, né? Não é porque uma coisa se comporta hoje dessa forma, né? No caso, o movimento, a casualidade, que ela deveria sempre se comportar dessa forma. Vamos ver o que existe de grau de verdade e o que existe de grau de falsidade nisso. Só vou procurar aqui onde estava... Calma aí, acho que é nesse trecho, né? Tá bom, vamos lá. Contexto. Eu não lembro de qual livro de Aristóteles é isso aqui que ele pegou a foto, né? Acho que é do Ética Nicômaco, mas vamos lá. Aqui está o seguinte... Cadê? Vamos início começar... Tá. O que é o conhecimento científico, se quisermos falar com precisão, sem deixar nos conduzir por meras analogias, torna-se evidente pelo que segue, né? Ou seja, vamos ver o que é o conhecimento científico, sendo que ele vai tratar. Todos nós supomos que aquilo que sabemos não pode ser diferente. Não sabemos, porém, se existem ou não as coisas capazes de ser de outra forma quando estão fora do nosso campo de observação. Ou seja... Eu posso olhar que uma coisa ocorre de uma forma e pensar, ela ocorre assim. Por quê? Porque eu não consigo imaginar ela de outra forma, eu precisaria ver ela de outra forma, não é mesmo? Então isso levanta uma questão, como que a gente vai ter certeza de um conhecimento? Como ele vai se tornar verdadeiramente científico? Porque científico, né, ao menos no sentido clássico, não no sentido atual, né, é aquilo que você pode dominar, que você realmente sabe que aquilo vai se repetir daquela forma. Né? Não necessariamente por laboratório, porque a gente ainda não está aqui no empirismo, né? Não foi inaugurado ainda, estamos em Aristóteles. Mas como que isso pode se dar? É o que vamos ver. Todos nós supomos que aquilo que não pode ser... não sabemos, porém, se existem ou não as coisas capazes de ser de outra forma, quando estão fora do nosso campo de observação. Portanto, o objeto do conhecimento científico existe necessariamente. Ou seja, se, né, o nosso conhecimento ele não pode abarcar a coisa, e a coisa existe independente de abarcar, então, por exemplo, né, vou te dar um exemplo. Vamos supor que eu acredite que a Terra seja um triângulo, mas na verdade, né, a Terra ela é um retângulo. Eu não tinha esse conhecimento. Isso quer dizer que, né, a retangularidade da Terra existe antes de eu sabê-la. Né? Então por isso ele fala, existe necessariamente. Se existe necessariamente o conhecimento verdadeiro da coisa, né, isso, aí ele fala, e por isso ele é eterno, pois todas as coisas existem por necessidade absoluta, são eternas. Eterno não pode ser interpretado aqui no sentido de matéria eterna, senão a gente vai cair em averroísmo. Né? Isso já foi refutado por São Tomás. O eterno aqui é no sentido da forma da coisa, entende? A verdade da coisa. E eu me sustento em outro ponto para afirmar isso, tá? Aristóteles não se refere aqui a coisas materiais quando ele fala da ciência, porque na metafísica ele deixa claro, né? A ciência verdadeira, né? Ele não usa o termo metafísica, né? Mas sim o termo teologia, né? A ciência verdadeira é a ciência divina, é a ciência das coisas, né? Que provém, né, do primeiro motor, é das coisas eternas. Então veja bem, quando nós refletimos, uma coisa, se ocorre dessa forma, ela poderia ter sempre existido dessa forma? Depende. Essa coisa, ela é contingente? Estamos falando de um dado que cai? De matéria que cai? Ou estamos falando de uma coisa metafísica? Porque se Pedro é irmão de João, dentro daquele determinado momento, por toda a eternidade, naquele determinado momento, João igualmente é irmão de Pedro. Isso é dedutivo, isso é analítico. Né? Isto não pode mudar. Essa sentença metafísica está fora do tempo, está fora das coisas que se alteram. Né? Da mesma forma, o ser, né, o haver, é absoluto. Não pode existir. O nada absoluto é impossível. Podemos sustentar isso usando Luiz Lavelle,
né? Creio que com tomismo também podemos fazer isso. Nós podemos demonstrar isso usando Mário Ferreira dos Santos e várias outras coisas, né? Caso, né, o indivíduo escute esse vídeo e ele queira que isso seja demonstrado, eu posso. Inclusive, né, aqui somos abertos, caso o indivíduo queira debater comigo, né, sabe, marcar que tenhamos uma conversa, gravemos essa conversa e tenhamos um debate, eu estou perfeitamente disponível, né? Quer debater comigo, me convide e eu estarei presente. Pode ser tanto no meu canal quanto no seu. A escolha, né, fica nas suas mãos. Me desculpe toda essa enrolação aqui, apenas para falar disso, mas isso era algo crucial, crucial. Não sei se ele vai voltar nesse tema, né, porque ele já passou muito rápido pelo tema. Ele está apresentando vários temas rápido, mas eu acho que ele vai depois voltar com calma, né? Mas enfim, caso volte, eu já dei aqui minha argumentação, né, de princípio, né, e vamos ver se vai rebater ela ou não. Tá? Ainda estamos em 4 minutos e 57 de vídeo. Peço desculpas, esse vídeo vai ficar longo, né? Mas eu sei que vocês são pacientes, vocês gostam de vídeos longos, né? Vamos lá. Até onde sabemos, o espaço-tempo é uma característica do nosso universo, e o conceito de causa e efeito depende de tempo, de linearidade. Eu preciso fazer algo para que algo aconteça. Isso levanta a questão: como teria uma causa antes do espaço-tempo, se o espaço-tempo só existe porque o universo existe? Isso quer dizer que não tem nenhuma necessidade de falar que o primeiro motor é um projetista inteligente, sendo que a gente pode falar que o universo sempre existiu, como sistema autocontido. Ele também falou da falácia da composição, que diz... Calma aí. O argumento dele foi que pode-se dizer que o universo sempre existiu. Calma, como que ele sustentou isso? Peraí. Quer dizer que não tem nenhuma necessidade de linearidade. Eu preciso fazer algo para que algo aconteça. Isso levanta a questão: como teria uma causa antes do espaço-tempo se Como teria uma causa antes do espaço-tempo? O espaço-tempo só existe porque o universo existe. Se o espaço-tempo só existe porque o universo existe, existindo antes do universo. Isso quer dizer que não tem nenhuma necessidade de falar que o primeiro motor é um projetista inteligente, sendo que a gente pode Não, falar... negativo, calma aí. Ó, vamos lá, Hamlet. Você está concebendo que, olha, o espaço-tempo ele só pode existir no universo, né? Sem ele não existe. Então o que existiria? Ué, antes do universo, né, existiria o primeiro motor imóvel. A ideia de universo, que é aquilo que existe, né, ou as coisas geradas, ela abarca a contingência, porque o universo ele poderia ser de formas diferentes, né? Ele não é um conceito eterno. Então veja, quando nós falamos de universo, ele não é uma coisa que não poderia não existir. Entende? Então nós podemos pressupor antes dele algo que não poderia não existir. Que necessariamente existe. Este argumento ele não está válido. Eu espero realmente que no decorrer do vídeo se volte esse argumento. Mas isso não é um argumento válido, né? E esse argumento já foi respondido por São Tomás de Aquino. Se você pega, quando ele discorre sobre as vias, né, uma característica importante de São Tomás, que muitos opositores não conhecem, né? Claro, eu não sei se ele está rebatendo aqui São Tomás especificamente. Eu não sei se ao longo do vídeo vai ser citado São Tomás, né? Eu já estou partindo do pressuposto, mas eu que já quero falar a respeito disso. Uma característica muito interessante de São Tomás, que, né, quem é tomista obviamente sabe, quem simpatiza com São Tomás geralmente conhece, mas muitos que contrariam Tomás não conhecem, é que São Tomás ele se adiantava. Antes de dar o seu argumento, ele tentava se refutar. Às vezes ele tentava lançar 10 refutações contra ele mesmo. Então ele já sabia quais eram as objeções que você poderia dar contra esse argumento. Por quê? Porque ele pensava, ele olhava e falava, tá bom, mas será que esse argumento é coerente? E ele fazia o efeito contrário, de como rebater esse argumento que ele mesmo criou. E depois ele pegava essas argumentações que ele fez contra ele mesmo e rebatia. Esta argumentação, né, entra em uma daquelas que ele já se adiantou em responder. Então, por exemplo, às vezes eu vejo muitas vezes o Antônio Miranda, né, usar argumentos, né, que ele, muito feliz, apresenta como se jamais em toda a escolástica alguém tivesse pensado naquela ideia. Quando, na realidade, não só Tomás já tinha pensado, como o argumento que São Tomás fez contra ele mesmo era mais forte. Né? E sem citar que ainda por cima São Tomás vai ser comentado. Então não tem só isso, tem ainda os comentaristas que vão vir, né, ao longo de todo o final do século XIII, e aí depois vai voltar na nova escolástica, né, na segunda escolástica. Então, muitas vezes você vê as pessoas elas puxando argumentos que foram amplamente esgotados até exaustão. Eles pegaram a vaca e, não satisfeitos em tirar todo o leite, tiraram mais do que podiam. E quando estas pessoas elas descobrem aquela coisa, elas pensam que jamais
o pensador medieval tinha pensado naquilo. Então São Tomás, se tivesse visto isso, ficaria esbasbacado. Como poderia ele pensar que existiria uma objeção desse tipo? Né? Afinal, ele teria que ter uma inteligência monstruosa para saber isso. Né? Até porque São Tomás não era um indivíduo que simplesmente conseguia memorizar um livro inteiro de cabeça e reproduzir. Né? Ele era, né? Obviamente, estou sendo irônico aqui. Mas vamos prosseguir. Que o universo sempre existiu, como sistema autocontido. Ele também falou da falácia da composição, que diz que pode ser falacioso afirmar que, porque cada parte do universo tem uma causa, isso significa que o universo também tem uma causa. Isso porque o universo pode ser um sistema fechado nele mesmo. E se o argumento cosmológico, como ele afirmou, não tá falando que o todo é igual às suas partes, então não tem qualquer motivo para falar que o universo tem uma causa, já que causa e efeito são características do universo. Fora que tudo que a gente conhece acontece dentro do universo. Então não tem nenhum motivo ou evidência ou base sólida para crer que exista algo fora desse universo. Se tudo que a gente conhece tá aqui dentro, nada ao nosso redor precisa de uma explicação fora do universo. Então por que o universo como um todo também precisaria? O argumento teleológico. Vamos lá. Se todas as coisas que usamos para argumentar estão dentro do universo, por que usaríamos algo que vai fora do universo? Isso é uma coisa que Aristóteles vai refletir isso no livro da Metafísica, né? Que ele comenta que os filósofos, né, pré-socráticos, né, por mais que com um certo desdém ele apresenta isso, eles muitas vezes tentavam encontrar, né, a arque, né, a arque. E a arque, né, uns vão conceber como água, outros vão conceber como ar, né, outros vão conceber como fogo, né, apesar de que o sentido heraclitiano tem coisas úteis aí, viu? Porque existe um certo sentido simbólico, mas não vou entrar nisso. E Aristóteles ele percebe o seguinte, que todas essas tentativas de demonstrar a arque, né, a estrutura que une todas as composições do universo, caíam em falhas. E ele estuda o porquê dessas falhas. Ele percebe o seguinte, porque todas as coisas que tratam da composição do universo apontam para algo exterior a ele. Como se demonstra isso? Vou explicar de forma simples. Aquele que constrói uma cadeira não pode ser a cadeira. Tratamos aqui porque o universo não poderia sempre ter existido. Né? Se o indivíduo assistir esse vídeo e quiser que eu complemente mais, eu posso complementar mais. Mas o ponto é, ele teve começo. Tá? Inclusive, até na filosofia não, na física mais moderna, né, que eu não compactuo, concorda que o universo teve uma criação. Né? Teve um começo, início, ele não pode ser sempre existido. Né? Todos os dados apontam para isso. Né? O próprio Einstein fala isso. Né? Há quem não gosta dele, mas o fato é, enfim, estou dizendo, né? Até a física mais moderna parte desse ponto de que teve um princípio. A ideia de o universo sempre ter existido já é algo muito ultrapassado na história do pensamento. Né? Eu não estou usando ultrapassar com aquele desdém de ser algo da antiguidade, não é isso. Mas já é algo que foi esgotado, né, e você, enfim. Mas prosseguindo. Uma pessoa que constrói a cadeira, ela não é a cadeira. Eu sempre dou o exemplo da cadeira. Você não é a cadeira, você construiu ela. Se o universo ele tem causa, e por que sabemos que ele tem causa? Primeiro, o universo tem matéria. Tudo que está no universo tem composição e tem extensão. A luz tem uma extensão, as rochas têm uma extensão, o vácuo tem uma extensão e há algo no vácuo. Né? Eu não vou entrar aqui no mérito do éter, mas vocês entenderam muito bem. E a extensão, ela é uma causa material. Entendeu? Se a coisa ela tem uma forma, ela pode ser conceituada, e o próprio universo ele pode ser conceituado, ele já entra no conceito de causa formal, porque ele possui uma forma. Então, por definição, essas coisas envolvem as 4 causas aristotélicas, por inteiro. Né? E uma vez estando dentro das causas aristotélicas, você tem que analisar. Elas podem se autocausar? Alguma delas sempre existiu? Porque se uma coisa ela se autocausa, ela não é causada, né? Primeiro, ela não pode ter causa material, então ela não tem uma matéria, certo? Ela não tem extensão. Se esta coisa, né, que gera as outras, para ela não possuir causa material, né, ela... Não material, como que eu estava falando? Formal, ela não pode ter uma forma, ela tem que dar forma às coisas, né? E por aí se segue. Então, por que devemos responder que a causa das coisas deve estar fora do universo? Porque você argumenta dentro da lógica, né, do universo. Mas a lógica do universo aponta para coisas que a transcendem. Isso não é possível de se refutar. Porque você consegue chegar no conhecimento de que você precisa ter um movente imóvel. Você sabe disso. Você chega nessa conclusão.
Aí você pensa, como? Aí você não vai conseguir abstrair, porque está além do universo, entendeu? Mas o ponto é, chegamos, né, que a um movente imóvel, né? Existem coisas que você não consegue entender o porquê, mas você consegue ver que necessariamente é assim e falar o contrário é uma contradição. Mesma coisa na dedução, na indução. Se eu vejo que tal coisa eu posso negar, mas ela é, entendeu? Eu posso não saber os fundamentos daquilo, mas aquilo é. Eu posso não saber por que lavar as mãos diminui a taxa de mortalidade quando eu vou fazer um parto, né? Mas eu posso saber que, de fato, é assim, mesmo que eu não saiba as causas todas gerais que levam a esse acontecimento, né? Então veja, para que você rebata isso, Hamlet, é um conselho, não estou querendo te ofender, mas tente ver de que forma funciona a questão do movente imóvel e se é possível conceber um universo sem um, né? Recomendo que você pegue principalmente pela terceira via de São Tomás, né? Você vai perceber que necessariamente tem que ter aquilo. Se você nega aquilo, cai numa contradição, né? Mas eu vou prosseguir aqui. Talvez ele trate esses temas, espero que sim. Vamos lá, já deu meia hora de vídeo, eu assisti 6 minutos. Foi meio que uma reflexão sobre como as coisas do universo parecem ter um propósito ou um plano por trás delas, sabe? Tipo, quando a gente olha pra natureza, vê toda essa ordem e complexidade, e aí pensa, será que tudo isso foi só uma grande coincidência? Ou será que tem alguém planejando tudo? Imagine que você está olhando para um relógio. Você não pensa que ele se montou sozinho, né? Você entende que alguém inteligente o projetou e o montou como um propósito específico, mostrar as horas. Então o argumento teleológico é mais ou menos isso, mas aplicado ao universo como um todo. Quando a gente olha para as coisas como um funcionamento perfeito. Não, na verdade, isso não... Eu não sei o que ele está querendo dizer por argumento teleológico, né? Ele poderia falar disso no quesito da quarta via, né? Ou será que era da quinta? Não, da quinta via de São Tomás, né? Mas não é bem finalidade, veja, o Hamlet, no sentido puramente humano, né? Não estamos falando disso. Quando falamos de causa final, né, dizemos da seguinte forma. Se uma coisa ela se movimenta para algo, né? Ela tem o estado A e ela tem o estado B. Se ela se movimentou para o estado B, ela realizou uma causa final. Entendeu? Às vezes nós não podemos saber qual é, mas ela possui. E às vezes uma mesma coisa ela possui vários fins, né? Então, por exemplo, uma coisa criada, né? Se eu crio um relógio, ele pode estar dentro da minha intenção, né, sob uma certa finalidade, mas ele tem outras também. O simples mover, né, o simples mover das engrenagens já é uma finalidade que ele está cumprindo em si mesma, né? Veja, o conceito de movimento é movimento ao fim. Todas as coisas, elas se movimentam almejando repouso, né? Perceba isso. Do corpo humano, a precisão dos movimentos dos planetas, ou até mesmo a beleza das flores. Fica difícil acreditar que tudo isso é apenas fruto do acaso. Eles argumentam que essa ordem e complexidade sugerem a existência de um planejador inteligente por trás de tudo. Mas ali, muitas das coisas que parecem ter... Não, ok, o Hamlet sugere que teria um planejador, mas qual é o argumento que eles usam para fazer isso? O argumento não é esse. O argumento não é que, olha, existe ordem no universo, logo foi um planejador. Não é essa linha de raciocínio. Eu posso estabelecer uma linha de raciocínio, que é a seguinte, né? As coisas que existem possuem causa, né? Como demonstramos. Essas causas, né, necessariamente tiveram um princípio, né? E por possuírem um princípio, né, este princípio não pode ser as causas, então ele deve ser incausado. Entendeu? Esta é a linha de pensamento. Se nós apresentarmos dessa forma como foi apresentada, fica parecendo que a linha de raciocínio é algo meramente emocional, sabe? Tipo, olha, o universo é lindo, né? Gosto que existem grandes criações, então, por consequência, tem que ter alguma coisa que criou. Perceba, fica o Deus aqui, né? Deus enquanto uno, enquanto coisa máxima, ele fica tratado como se fosse uma espécie de entidade pessoal. A intelecção, a inteligência divina, ela não funciona como a humana, né? Mas isso é outro assunto. Eu só vou entrar nele se ele for tratado, né? Mas enfim, deixa eu prosseguir. Eu vou tentar deixar o vídeo rodar mais e vou tentar comentar menos, né? Eu vou fazer isso agora. Propósito podem ser explicados por processos naturais, como a evolução. É verdade que a evolução e a ciência explicam muitas coisas legais sobre como as coisas funcionam no universo, como o desenvolvimento do olho humano ao longo de milhões de anos. Isso é bem incrível. Mas veja bem, isso não refuta o argumento teleológico. Na verdade, esse argumento não está negando a existência de processos naturais e científicos por trás das coisas. Eles apenas sugerem que esses processos são parte do plano maior de um ser inteligente. Mas às vezes a gente vê coisas ruins da natureza que parecem meio bagunçadas ou imperfeitas.
Tipo, tem terremotos, tsunamis, doenças. Se tudo fosse planejado por um ser inteligente, por que teríamos coisas assim? Sobre as coisas ruins da natureza, tipo terremotos e doenças, cada religião e doutrina tem a sua explicação pra isso. Mas o argumento teleológico sem nenhum viés religioso diz que isso faz parte de um plano maior que a gente não consegue entender completamente. Por exemplo, um terremoto pode ser devastador, mas também pode... Acho que esse é o outro, é o cara que fez o vídeo sobre Deus. Tá, vamos ver. Eu fico confundindo. Eu não sei qual dos dois caras é os caras. Quando muda a voz, eu já não sei de quem que tá falando, mas vamos continuar. Liberar a pressão nas placas tectônicas e manter o equilíbrio do planeta Terra. Esse argumento sugere que as coisas boas e ruins têm um plano maior por trás, e a complexidade das coisas implica em um projetista inteligente. Bom, é verdade que um terremoto pode liberar a pressão e fazer a Terra sobreviver por mais alguns anos, mas e quanto a acontecimentos objetivamente ruins para a vida na Terra, como foi o caso do meteoro que matou os dinossauros, a tsunami no Japão em 2010, o Covid-19? Se esses acontecimentos te fazem pensar que existe um ser inteligente por trás disso tudo, pelo menos você tem que admitir que ele não é muito benevolente, já que isso objetivamente causa sofrimento a uma maior parte de seres humanos, ou seres no geral, do que a felicidade a outros. Usar o terremoto foi um bom exemplo, mas manter o equilíbrio do planeta Terra pode não ser um propósito. Eu vou esperar ele falar da questão do mal, né, que é praticamente paradoxo de Epicuro. E quando ele concluir eu faço um comentário geral a isso. Se o resto da coisa for envolvendo ainda assim isso, aí eu passo pro próximo, vamos ver. Inteligente, criado por um projetista inteligente. Pode ser apenas uma necessidade natural do planeta Terra, quase como um instinto de sobrevivência, uma intuição para sobreviver, o que faria muito mais sentido. Alguém pode argumentar dizendo que o Covid-19 existiu para que a gente conhecesse e avançasse tecnologicamente nas curas pro Covid, mas isso também não faz muito sentido, tendo em vista que a gente não precisaria de uma cura pro Covid se o Covid nunca existisse. E aí ele fala, isso é para um plano maior do qual... E aqui no caso ele está comentando o seguinte, olha, você não pode argumentar, né, dizendo que, olha, mas esse mal existiu para um bem maior, né? Porque, de fato, se isso fosse o caso, era só o mal não ter existido, não é mesmo? Enfim, vamos prosseguir, vamos ver a argumentação dele. Veja, estou ajudando ele aqui ainda por cima, viu? Antes de dar a contrapartida. Seres humanos não conseguem entender. Isso me parece uma forma de fugir de um assunto principal, porque implica que, porque não entendemos algo, deve haver uma explicação misteriosa ou transcendente por trás, sendo que a gente pode só não entender, assim como não entendíamos os terremotos há centenas de anos. A natureza é mais como um jogo de acerto e erro. Os animais que melhor se adaptam continuam vivos e os que não se adaptam morrem. Mas eu concordo absolutamente. Os humanos, eles têm limitações em suas capacidades. A gente não vê um monte de coisa. As cobras podem ver radiação térmica. Os povos detectam a luz infravermelha. Enfim, vou pausar aqui e vou continuar. Acho que já terminou a exposição do argumento. Em resumo, né, foi aquela coisa de, por que existe um mal, por que esse ser não é benevolente? Eu não vou tratar como se fosse um tema já exaustivamente tratado, né, vou tentar tratar como se fosse uma novidade aqui. O bem divino, a concepção de bem divino não pode ser vista como a do bem humano, né? A concepção do bem, quando tratada de um indivíduo, é aquilo que me agrada, aquilo que me satisfaz. Quando falamos da bondade divina, nós não falamos no sentido de aquilo que agrada o ser humano. Senão todo humano estaria, né, feliz da vida, tendo tudo que ele quer na bandeja de ouro. Não é disso que falamos como bem. Bem, né, é aquilo que rege todas as coisas para o fim, né? Se Deus ele cria um universo, e aquele universo é a vontade dele, logo aquilo é bom para ele. E o bem verdadeiro é a vontade dele. Então, né, o único bem que existe é o ser humano que está de acordo com a vontade divina, né, de acordo com essa realidade, com a forma como ela é. Agora, por que existe morte? Né? Por que existem terremotos? Ele falou que por que tem que existir Covid, essas coisas. A questão é muito simples. Né? Primeiramente, o mal ele não possui substância. Né? Como sabemos, o mal, né, ele é um defeito, né, não defeito, né, mas ele é a privação do bem. Né? Onde não há bem, há mal. Da mesma forma que o nada. O vazio, se eu abro uma gaveta e eu falo, tem nada na gaveta. O nada, ele não é algo, ele é ausência. Se vocês pegarem a poesia de Parmênides, eu recomendo que vocês peguem, tá? Vocês procurem Da Natureza. Esse é o nome da poesia de Parmênides. Ele apresenta um conto, né, onde um jovem, ele é arrebatado por uma carruagem do sol e levado a uma deusa. Essa deusa, ela lhe revela o seguinte: os humanos julgam ser aquilo que não é. Né? Não está falando do ser humano, tá? Está falando que eles concebem que aquilo que não é, é. Né? O que ela está querendo dizer com isso? Que coisas que são ausência, o ser humano trata como se fosse presença. Então eu falo, por exemplo, esta parede não é quadrada. O não ser quadrada não é uma ausência, é uma delimitação, na verdade. Entende? Como o bem, ele é aquilo que conjectura a realidade presente, o bem apenas conjectura a matéria. O que o mal conjectura?
Se o mal ele é a privação do bem, ele não conjectura nada. Ou seja, o mal ele não é algo criado por Deus, né? Ele não pode ser algo criado por Deus. O mal, né, ele é apenas a ausência de onde não está a bondade. Então nós pensamos, então quer dizer, né, que ele é maldoso com o ser humano? Não, ele não é maldoso com o ser humano, simplesmente que o ser humano não está de acordo com a sua vontade. Quando o ser humano está de acordo com a vontade divina, né, ele ama a realidade da forma como ela é, né? Se nós pegarmos pela concepção cristã, que temos a questão do pecado original, chamamos de pecado original justamente a ignorância das coisas totais, né? Porque como dentro do universo, né, dentro dessa visão universal, o bem é aquilo que tende à coisa, se a nossa visão estiver reta e com toda a concepção de todos os bens que abarcam a realidade, a gente enxerga ela como boa. O que faz nós enxergarmos a existência do mal é o fato de nós estarmos privados de tudo. Nós não temos a visão geral do bem, nós só enxergamos os bens particulares. Então, da mesma forma, como nós não enxergamos o bem geral, nós pensamos existir um mal. Entende? Ou seja, o mal, na verdade, é como se ele não existisse. Ele não tem substância, ele apenas existe acidentalmente, né? Lembrando, né, as concepções de acidente, essência e substância. Substância, né, aqui no exemplo, seria o quadrado, que é o que a coisa é. Essência é aquilo pelo qual a coisa, né, pode ser. E acidente, né, é aquele aspecto que não muda na coisa, né? Por exemplo, se o quadrado é vermelho, amarelo e por aí vai, né? No caso, na medida em que o mal é um acidente do bem, né, ele não tem substância, ele não é ser, né? Se ele não é ser, é incorreto chegar e falar, olha, mas o mundo é cheio de desgraça, o mundo é cheio de mal, o mundo é cheio disso, daquilo. Não, o mundo é cheio de bem, o mal é ausência. Essa perspectiva do mal se dá por um erro na visão humana, né? Isso eu tenho certeza que o Hamlet vai discordar. E se ele rebater isso vai ser muito agradável, né? Porque eu vou poder fazer um vídeo completo, né? Muito mais aprofundado, em detalhes, explicando, né, bem mastigadinho, por que que, né, é perfeitamente plausível que Deus seja sumamente bom, né, existindo, né, aí entre aspas, o mal no mundo, né? Porque a gente entende Deus como, Deus é bom, então ele é bonzinho, ele vai me dar tudo que eu quero e vai me agradar. Não é nesse sentido que dizemos que Deus é bom, né? Porque se a gente dissesse que Deus é bom nesse sentido, então ele não seria bom, né? A gente estaria pegando uma concepção humana, né? Vamos lembrar, não é Deus que pode, o humano que pode criar Deus. Sabe quando você vê o ser humano criando Deus? Quando ele concebe um Deus que dá tudo o que ele quer. Quando ele acha que Deus tem que dar dinheiro para ele, tem que dar coisas boas para ele, tem que dar... Isso não é, né, honestamente, um Deus, né, concebido dele mesmo, e sim um Deus concebido pelos seres humanos, né? Quando falamos de Deus, a sua concepção de bem não é para agradar o ser humano. O ser humano é um grão de poeira no universo, né? Não devíamos ter direito de reclamar de nada que acontece em nossa vida, né? A gente pega a nossa cruz, aguenta e suporta, né? Até ter a visão beatífica, pela qual a gente compreende, né, o bem nas coisas, né? Mas enquanto estamos privados, enquanto somos seres contingentes, não somos... Não, assim, contingentes sempre vão ser, mas enquanto somos seres privados do bem total, né, enquanto não podemos ver a plenitude e a beatitude, a realidade vai continuar sendo essa para nós, né? Vamos continuar tendo esse defeito na visão, né, para enxergar o mal, mas vou prosseguir aqui. Só que eles terem essa capacidade não implica que exista um plano para que eles tenham isso, mas simplesmente porque é necessário para que eles se adaptem melhor ao seu ambiente. Na minha opinião, é um salto muito grande você sair de temos limitações cognitivas e para isso existe um plano divino, ou por isso existe um plano divino. Até porque a natureza me parece um pouco cega. Ela vai testando tudo e o que dá certo fica. Isso é ao contrário de afirmar que há um agente inteligente por trás. Um ser de inteligência infinita não iria ficar testando o que dá certo e o que dá errado. Ele acertaria na primeira vez. Pois está acertando perfeitamente. Se a ausência de algo, né, não é por vontade dele, né, é simplesmente pelo bem que ele executou. Então, por exemplo, se eu tento fazer mal a alguém, vamos supor que eu tente realizar um furto. O furto eu vou realizar com as minhas mãos. As minhas mãos, elas são um bem, né? O ato que eu realizei é um bem. Porém, o mal, né, que constitui numa ausência de bem, né, na privação que existe ali, ele não é algo, ele é uma ausência. Ele é uma imperfeição, né? Então perceba, se uma coisa se realiza materialmente, a própria matéria da coisa é um bem em si mesma, né? Justamente pela sua formalidade e casualidade. Mas isso é muito complexo, eu não tenho porquê. Eu não quero que quando você assista esse vídeo, né, que eu espero que assista, ele vire uma coisa densa, insuportável e chata de se mastigar.
Pelo contrário, eu quero que isso te instigue e faça você pensar, poxa, esse assunto é muito legal. Metafísica é muito legal. Eu quero pegar e quero ler Aristóteles, eu quero ler Platão, eu quero analisar essas questões que eu quero com outros olhos, né? E quem sabe voltar aqui e refutar esse cara. Entende? Você vai ter um proveito incrível com isso, né? Então, ao menos é o que eu estou esperando, né? Ao menos o que eu almejo. Pode ser que não seja o caso, mas vamos lá, vou continuar aqui. Tem refutações para esse argumento que contrastam diretamente diversas religiões. O argumento teleológico não prova a existência de um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Apenas diz que teve um projetista. Esse projetista... Não, nada a ver. Calma lá. O argumento teleológico ele demonstra, sim, que Deus é onipresente e onisciente. E... Calma aí, qual outra palavra? Deixa eu pegar aqui. Tem refutações para esse argumento que contrastam diretamente diversas religiões. O argumento teleológico não prova a existência de um Deus onipotente, onipresente e onisciente. Onipresente ou Não estou conseguindo raciocinar as palavras, mas enfim. Como nós podemos demonstrar, né, a onipresença de Deus, como podemos mostrar que Deus tudo sabe, como podemos demonstrar que Deus tudo causa e tudo rege, né? Muito simples. Se colocamos que Deus ele é a causa de tudo, né, dentro da ordem dos movimentos, isso segundo a segunda via de São Tomás, né? Uma coisa causada, ela necessariamente precisa ser causada por algo. Se esse algo é uma coisa que também possui causa, então isso volta para trás, isso volta infinitamente. Ora, a causa, ela não é apenas, né, causa no tempo, ela é causa também formal. Se todas as coisas que possuem na realidade, elas possuem causa formal, e essa forma ela se mantém no tempo, se elas possuem causa material, e a causa material é uma forma de causa que precisa se manter, então ela precisa ser sustentada o tempo todo dentro da realidade, né? E isso se dá por Deus. Né? Isso se dá pelo primeiro movente, pela causa incausada. A causa incausada, ela precisa reger tudo aquilo que está sendo causado simultaneamente. E você não tem como não ter ciência, né, daquilo que está sendo causado simultaneamente, né? E, claro, como nós demonstramos a inteligência divina, né? Deus ele é puro ato, né? Na medida que ele não possui ausência, ele não possui potência passiva. Assim sendo, né, Deus ao mesmo tempo é intelectual, porque ele não é material, né? Se ele é intelectual e ao mesmo tempo ele é ato puro, ele é inteligência, porque chamamos o ato da inteligência, né, o ato da intelecção de inteligência. Né? Como ele é intelectivo e ele é ato puro, ele é a inteligência em si. Não a inteligência enquanto cérebro, né? Mas a inteligência enquanto compreensão direta do ente. Ele está lá no próprio ente, né? E podemos demonstrar a onipresença dele de outras formas, né? Outra concepção que temos de Deus é do uno. Né? Ele é uno, ele é aquele que compõe toda... Porque o universo criado, né, a matéria, as extensões, as casualidades, elas têm extensão e, por possuírem extensão, né, elas são quantitativas, né, são numéricas. Enquanto o uno em si não é, mas ele rege todos os números. É aquilo que eu expliquei no vídeo anterior. O 1, né, ele compõe todos os números e o uno, né, ele compõe também a unidade conjunta de cada grupo de número. Então ele está no princípio e está no final de cada numérico. Isso se aplica nas extensões, né? Eu posso infinitamente desenvolver métricas numéricas para a extensão de uma parede do seu início ao seu fim. Eu posso infinitamente numericamente criar medidas de tempo da passagem dele, seja por milímetros, seja por decímetros, seja por uma coisa 1000 vezes menor que os milímetros, né? Então, se eu posso conceber o uno em todas as coisas, e o uno ele se identifica com o primeiro motor, se identifica com o causa incausado, logo é impossível rebater que Deus não esteja em todas as coisas, a não ser que você rebata isso que eu estou dizendo, né? Vamos ver. Eu já não estou achando que essas coisas vão ser tratadas no vídeo, mas de qualquer forma vamos vendo, né? Apenas diz que teve um projetista. Esse projetista pode não ter pensado em tudo, ele pode ter criado um sistema muito simples, como uma explosão de bolas de bilhar, das quais eles não sabem onde vai parar. Pra mim tá... Isso não teria como, né? No caso desse exemplo que ele deu, não tem como ele não saber onde vai parar, porque ele é a causa formal da coisa, né? A coisa, enquanto está existindo, tem a sua forma, então ele tem que saber o destino dela. Mas enfim. Claro que o argumento teleológico reflete uma vontade humana de tudo ter um sentido por trás, um sentido divino, e que tá longe de ser o bem-estar humano. Eu penso que vidas não têm qualquer propósito divino, assim como as vidas dos dinossauros que foram mortos por uma catástrofe. Demorou para que o meteoro chegasse, mas ele chegou. Você vai me dizer... Já eu discordo. Eu acho que a morte dá muito sentido à vida humana. A sua razão de vida é a sua finalidade, né?
Mas enfim, eu não vou entrar nisso agora. Eu tô enrolando demais. Vamos Que o lá. propósito da vida dos dinossauros era para que os humanos criassem Jurassic Park, o que não seria um propósito ruim, sinceramente. O argumento moral é meio que uma reflexão sobre de onde vem o nosso senso de certo e errado, saca? Tipo, por que a gente tenta, né? Tem que haver uma base. A moral diz que isso vem de algo acima, uma lei divina, ou algo do tipo. Seja a Tô fonte da acelerando, tá, empatia e galera? compaixão. Sabe que a moralidade pode ter em Deus, pra estar conectado, tem algumas noções básicas do que é certo e errado. Se a gente olhar ao redor do universais, Pessoal, se edita esses bem. princípios morais são tão comuns entre diferentes grupos humanos, então Acho que a divisão nunca chega nesse grau de edição, né? Por questão técnica e porque o vídeo é demorado, mas enfim. deve haver algo. Se a gente olhasse para sugere que esses valores temos um senso básico do que é Mas eles não são aplicados. Aqui vamos ver o que ele vai falar E sobre isso só moral. pode ser Deus. tipo, quem garante que esses sentimentos não foram colocados em nós por um criador? Mas quem garante que foram? Uma palavra Ele resumindo, né? Temos sentimentos e noções de certo e errado, né? O que garante que não foi colocado por um Deus? Aí responde. O que garante que não? Vamos ver. A moralidade ou regras e o conceito de moralidade podem ser encontrados universalmente, mas eles não são aplicados da mesma forma universal. Simplesmente não existem evidências diretas que conectem a moralidade a Deus. Aqui ele comete uma falsa dicotomia, apresentando só uma solução. Se existe moralidade, ela só pode vir de Deus. Não é bem assim. Se a moralidade vem de Deus, de onde vem a imoralidade? Se você perguntasse para qualquer religioso, essa pessoa provavelmente diria que a imoralidade não veio de Deus, porque Deus é um ser bom. E ela diria que a imoralidade é só uma falta de moralidade. E é aí que tá um dos grandes problemas. Porque isso aqui é absurdo. Essa pessoa provavelmente usaria de argumentos inúmeros milagres e as coisas boas que existem no mundo para justificar o Deus bom, e como pessoas ruins ficarão boas. Mas em contrapartida, e se eu dissesse que o Deus na verdade é mau? Eu poderia usar o sofrimento do mundo inteiro para falar sobre isso. Então ela poderia dizer, se Deus fosse mau, então o mundo estaria muito pior. Todos estaríamos sofrendo. Bom, não. Até porque não é porque ele é bom, como você disse, que todos estamos felizes, né? A moral é um conceito complexo, e embora existam alguns... Como eu disse, né? Ainda bem que eu já me adiantei e já respondi isso, né? É uma falsa ideia isso de que, se tem sofrimento, logo é tudo triste, né? A ideia de Epicuro, Agostinho, né? Usando Agostinho já dá para rebater isso de forma muito simples, né? Mal é apenas acidente, não possui substância e não é algo concreto, ele é uma falsa percepção, né? A questão da moral, sinceramente, eu recomendo, né, que vejam o vídeo do canal, né, que fiz a respeito da moral objetiva, onde eu provo, né, que a moral existe, que ela é algo concreto, e provo que a única moral possível é a moral cristã católica, né. O vídeo tem mais de 1 hora, acho que 1h30 aproximadamente, né. Quem tiver curiosidade pode ver lá, mas ainda assim eu vou tentar dar alguma instrução básica aqui, né. Eu só vou esperar ele concluir o raciocínio, aí eu falo sobre a questão da moral. Elementos de moralidade compartilhados pelo globo inteiro, isso não quer dizer que eles sejam aplicados da mesma forma no mundo inteiro. Se Deus existisse, a base para a moralidade seria sólida, e seria muito fácil provar a moralidade como um conceito universal. Mas não, é a mesma coisa Eu vou demonstrar já. que dizer que todos gostam de comida. Só que o brasileiro gosta da comida de um jeito, o japonês gosta da comida de outro jeito. Em algumas cidades da Suíça, por exemplo, as pessoas matam cachorros para comer. Já no Brasil, isso aqui é bem errado, né? Um cristão brasileiro acha... Apenas para ressaltar aqui, hein, galera? Ele está usando, né, como argumento que cada civilização, cada povo acha que as coisas é de um jeito. Logo, a moral é relativa, né? A moral não tem assim um pé fixo, né? Não é algo determinado pela própria existência da realidade. Mas vamos ver. errado matar cachorro. Já um cristão da Suíça talvez não ache tanto. Então, ainda dentro de uma religião, existem coisas moralmente subjetivas. Matar pode até significar o mesmo. Bem, agora ele comenta que dentro de uma religião existiriam coisas moralmente subjetivas. A moral, né? Veja, existe uma distinção aqui entre ética e moral, né? Eu acho que a palavra que ele está usando para moral seria ética, né? O termo correto. Porque a forma prática como você segue uma regra, assim, dentro de uma doutrina religiosa, né? Uma decente, você vai ter como ética uma coisa que é daquela forma, de forma absoluta. Porém, né, as exceções nós chamamos de razão prática, né, que é a parte da moral. É isso que fala da moral, né? E não é que a moral ela seja relativa de forma diferente na mesma religião, mas sim de forma igual, entende? Ou seja, aquele outro cristão que, sei lá, não realizar tal coisa, se ele estivesse no mesmo contexto que o outro, ele poderia igualmente, né? Não é um juízo de que cada um decide isso, mas eu vou deixar ele terminar para eu voltar naquela coisa que eu queria voltar. Para todos os cantos do mundo. Mas nunca há um consenso entre quem se pode e quem não se pode matar. Existiu uma época no nosso mundo em que matar escravos era aceitável. E até hoje... Tá, vamos lá. Esse argumento... eu já vou responder logo de primeira, tá? Primeiramente, será que é possível eu afirmar que não existe uma moral absoluta, né, determinada por Deus, porque em tal época era certo isso, na outra época... Tá, calma lá.
Quer dizer que eu vou tentar determinar se existe ou não uma moral absoluta, falando de como seres humanos determinaram a moral? Isso não é um pouco de non sector? Porque se eu estou tratando da moral divina, eu preciso partir a partir da análise divina, e não a partir da análise humana de como que o humano interpreta a moral. A moral, né, deriva da ética, vai tratar de... né, o ser humano, como ser individual, ele almeja o bem, né? Ele almeja a felicidade. Todo ato do ser humano, de um estado A para um estado B, busca sair de um estado pior para um estado melhor, né? Ele busca ter aí uma sucessão de movimento, buscando uma finalidade. Ora, as finalidades dos seres humanos, elas são obviamente diferentes, mas nós precisamos concatenar eles em sociedade, não é mesmo? Então eu vou pegar, né, 100 pessoas, vou colocar numa ilha, e as pessoas que estão na ilha, elas vão ter que desenvolver regras para conviverem. Por quê? Porque por mais que todos eles desejem almejar a felicidade, cada um quer de uma forma diferente, cada um tem uma visão diferente do que vai atingir o bem. A grande reflexão aqui é, né, existe um bem correto? Por exemplo, este é o bem correto e todos que não seguem isso aqui estão fora dele. Aí que tá, existe. O bem correto, ele não vai dizer a respeito de coisas como, por exemplo, se é correto se alimentar disso ou daquilo, se eu devo dar 5 pulinhos em vez de 3, não é acerca disso que ele trata, né? Pelo contrário, ele trata das coisas eternas. Ora, vamos voltar para o conceito de bem divino. Bem divino vai ser tudo aquilo que anda em direção a uma coisa, correto? Você tem que ver qual que é a finalidade do ser humano. A finalidade do ser humano é atingir a felicidade. Então, para você saber qual que é a moral correta, você tem que fazer um estudo, né, de qual é a felicidade correta. Como eu não vou explicar 1h30 que eu fiz de outro vídeo, eu vou explicar aqui de forma bem rápida, né? Todo ser humano visa um bem, o bem visa uma felicidade, porém, a felicidade não pode ser algo passageiro, não pode ser comer muito, não pode ser a relação sexual, não pode ser essas coisas porque elas são passageiras, né? E o ser humano continua almejando. Aristóteles ele demonstra, né, baseado muito em Platão, isso na psicologia platônica, que quando você age as coisas segundo o meio termo, você encontra a forma mais feliz e proveituosa de curtir as coisas. Não felicidade naquele sentido de alegria em dopamina indo para o seu cérebro, mas no sentido de que você quando estiver triste, você quando estiver com dor, você em todas as suas situações você vai estar no seu melhor, que são você atingir isso por meio das virtudes, porque a virtude ela te proporciona a concluir melhor o bem. Quando você é um homem mais virtuoso, você é melhor em concluir. Ora, a única forma máxima do ser humano atingir verdadeiramente o seu objetivo de vida seria tendo a vida eterna. Como o vídeo que o Hamlet tratou, né, ele não fala sobre a eternidade da alma, né, eu vou aqui brevemente explicar por que a alma é imortal, né. Em resumo, a alma ela pode conceber formas que não são possíveis dentro da matéria, né, que são formas inteligíveis, formas universais. Os animais eles podem conceber coisas, mas eles não podem conceber universais, né. Na medida em que uma coisa se relaciona com outra, ela possui algo de semelhante a ela, né. O Luiz Lavelle ele vai comentar aqui, se você conhece o ser da coisa, você possui um ser também em você. O conceito de ser é uma coisa formal, não formal da matéria, né, mas sim formal como metafísica, porque ela pode ser acrescida a vários entes que possuem o ser, correto? Se você concebe uma forma metafísica, algo dentro de você também é metafísico. Esse algo metafísico não pode ser sujeito ao tempo, porque a forma das coisas, como demonstra Platão, né, as formas inteligíveis das coisas, elas permanecem mesmo após a destruição das coisas, tal qual a forma do triângulo, né, isto é, os 3 lados, não importa quantos triângulos eu desenhe e destrua, ela vai continuar existindo, porque toda vez que eu juntar aquelas 3 linhas, né, aquelas 3 paredes que vão compor o triângulo, os 3 lados, eu estarei representando um. Então a forma ela é independente do objeto, né? No caso do ser humano, é isso que ocorre com a sua forma do eu, né? E como você tem consciência da sua intelecção, você tem consciência da sua própria forma. Você, como um ser racional, né, diferente das outras formas inteligíveis, como a forma dos objetos, como a triangularidade, a quadricularidade, você tem consciência de si mesmo, certo? Então você não só é intelectivo, não só existe, né, de forma imortal, independente da sua alma, como você tem consciência disso mesmo, né? Mas eu não vou aprofundar nisso, porque senão eu vou torturar o cara, né? Não é para eu estar
tratando desses assuntos, né? Tem que focar aqui. Mas eu só estou falando isso para falar da questão moral e para convidar vocês, e eu te convido, Hamlet, também, né, por questão de curiosidade, a ver o vídeo que temos, né, aqui na Divisão Sancta Crux a respeito da objetividade da moral. O nome do vídeo tem esse mesmo nome. A moral é objetiva. Né? Concluindo, se o ser humano possui alma eterna e ele pode, né, ao morrer, estar no estado de fruição, né, de máxima fidelidade e máxima virtude, ele pode alcançar a beatitude, a finalidade do ser humano seria a salvação. Portanto, a moral verdadeira seria aquela que visa para a salvação da alma. Né? E todas aquelas morais que em sua própria estrutura levam o homem a não salvar a sua alma, seriam falsas morais, entendeu? E não que é uma moral diferente, não é uma moral diferente. A moral, ela tem que ir de acordo com o bem e com a felicidade. Se ela não vai, ela é uma falsa moral, entendeu? Mas, como nem todos vão conceber a imortalidade da alma, obviamente, porque para você entender a imortalidade da alma leva um tempo, né? Leva um tempo de estudos. É necessário, né, eu demonstrar aqui como que você pode, né, achar uma moral objetiva sem precisar da imortalidade da alma. Muito simples, pela própria virtude que São Tomás falou. As atitudes, o modus operandi que leva você a atingir a virtude não é algo relativo, entendeu? E quando ele o é relativo a algo, porque o próprio conceito de relativo é relativo a algo. Né? Não existe algo que não é relativo a algo, né? Porque o ex provém de algo. Certo? Ex significa provém de. Enfim. Toda a relação, o relativo, né, ele é ex res, né, ele provém da coisa. Então, todo tipo de código que você vai desenvolver de conduta humana para atingir a felicidade, ele gira em torno da felicidade, ele gira em torno disto. Esse algo é objetivo. Aí você pensa, mas cada um tem a sua forma diferente de atingir a felicidade, mas dentro de algo objetivo. Entende o ponto? Não tem como dizer que ela é relativa, ela é objetiva com algo, entendeu? E ela é mais perfeita nessa concepção que eu falei da imortalidade da alma, que é a concepção tomista. Né? Mas se você quiser ver, vá lá. Né? Porque senão o vídeo aqui vai ter umas 4, 5 horas e eu não quero isso. Deixa eu continuar o vídeo. Espero que eu termine logo. Já cheguei na metade do vídeo. 15 minutos e 33, vamos lá. Matar as pessoas em uma guerra é aceitável. Ou seja, até o conceito moral de matar é relativo. Ou seja, como se aplica essa palavra é relativo. A lei moral não é objetiva para todos os povos. Logo, se ela foi colocada por Deus, foi colocada com diferentes sensos de aplicação. Tá falando de moral relativa. Enfim, eu já respondi. Tô tranquilo. Só um momento, tem que pausar aqui o vídeo. Enfim, tinham me ligado aqui e voltei, né? Enfim, eu vou acelerar aqui. Tá falando de moral relativa. Se quiserem, vejam o vídeo lá. O vídeo explica tudo, né? O meu foco aqui é falar sobre a questão da existência de Deus. Eu vou, se tiver algo que foge um pouco disso, eu vou acelerar logo, porque o vídeo já tá muito longo. Aplicação ao redor do mundo inteiro, o que não condiz com a universalização de uma vontade benevolente. Mas isso se encaixa na descrição de um Deus que só quer ver o caos por causa da diferença de opinião. Aprendendo inglês. Eita, propaganda de inglês, calma aí. Com beisebol. Pronto. Isso se encaixa na descrição de um Deus que só quer ver o caos por causa da diferença de opiniões, como Locke. Além disso, muito estudo e pensamento, e não simplesmente uma intuição básica. Mesmo assim, é extremamente fácil falar sobre o que é moral. Alguns dizem que é reconhecer o bem e o mal, ou ter forte senso de fazer o bem e evitar o mal. Só É que se a gente tem uma alma que continua existindo mesmo depois que a gente morre, então isso Opa, calma, imortalidade da alma? diz que a gente tem uma parte de nós que é eterna. É como se tivéssemos uma alma, que é meio que a nossa essência. E que Epa, não é absurdo afirmar que o todo peraí. e até mesmo sentimentos. É meio que o nosso eu verdadeiro, que não se limita ao corpo físico. E aí, a ideia é que se a gente tem uma alma que continua existindo mesmo depois que a gente morre, então isso abre as portas para a existência de algo além da vida terrena. Tipo, uma vida após a morte, ou um plano espiritual. a alma e nossa essência continua existindo. Opa, calma aí. Ele vai tratar de imortalidade da alma justo quando eu comentei. Eu queria que o vídeo fosse curto, não vai dar, deixa eu ver aqui. 1h25. A gente morre. Normalmente o que a gente tem aqui é uma falta de base sólida. Em anos não houve nada que detectasse alma, e todas as observações e estudos indicam que a mente e a consciência estão ligadas ao funcionamento do cérebro e do sistema nervoso. Tem qualquer necessidade de invocar a existência de uma entidade imaterial como a alma. Você pode até pensar, mas se não existe alma, como que eu penso nela? Não, a alma existe, poxa. Só que você não demonstra ela por meio de... Eu não vou procurar a alma, né? Tinha um cirurgião, né? Tinha um conto de um cirurgião, eu não lembro se foi em Chesterton que eu li isso, que ele dizia, eu não posso dizer que a alma existe porque eu nunca encontrei uma no meu bisturi. Né? Boa sorte tentando encontrar a alma dessa forma. É a mesma coisa que você tentar encontrar a quadridade do quadrado. Né? Você pode conceber que ele é um quadrado, mas boa sorte tentando palpar e segurar a quadridade do quadrado. Ou boa sorte em tentar segurar a amarelidade da mesa, se você tem uma mesa amarela. Né? Ou você segurar em suas próprias mãos, né, o eu lírico da frase. É por aí. A linha de raciocínio.
Acredite ou não, eu já vi gente dando esse argumento e eu sei que o amigo Eli não deu. Qual É argumento? qualquer necessidade de invocar a existência de uma entidade imaterial como a alma. Você pode até pensar, mas se não existe alma, como que eu penso nela? Acredite ou não, eu já vi gente dando esse argumento e eu sei que o amigo Eli não deu. E a minha resposta é, você pode ser capaz de imaginar Hogwarts e o mundo dos bruxos, mas isso Bem, como eu não defendo que você prova a alma pensando nela, né? Eu tenho outras demonstrações, então tranquilo, eu não preciso responder isso aqui. Vamos continuar. não vai fazê-los existir. Ou imaginar uma alma não faz ela existir de verdade. O argumento da causalidade formal é uma ideia que meio que questiona de onde vem a ordem e a estrutura do universo. É como se a gente olhasse para as coisas ao nosso redor e se perguntasse: por que tudo funciona tão certinho, com leis e padrões bem definidos? O universo parece ser organizado de uma forma bem inteligente. Os defensores desse argumento olham para as coisas como as leis da física, os padrões matemáticos e até mesmo a forma como os átomos se organizam para formar as moléculas. Eles dizem que tudo isso parece seguir uma ordem e uma estrutura muito precisa, como se fosse resultado de algo mais do que simplesmente acaso. Um exemplo é o movimento dos planetas no espaço. É meio incrível como os planetas seguem suas órbitas certinhas ao redor do Sol. E isso não pode ser apenas coincidência, mas sim resultado de alguma forma de ordem ou plano por trás de tudo. Então, se a gente vê essa ordem e estrutura no universo, deve haver algo que cause isso, algo que dê forma e sentido a tudo que vemos ao nosso redor. Por que tudo funciona tão certinho? Tudo segue uma ordem e estrutura precisa. E se o Sol estivesse minimamente fora do lugar, poderíamos nem existir. Isso só pode ser coincidência. Só pode ter uma ordem e um plano por trás de tudo. Ou será que não? Se no planeta Terra não chovesse H2O e sim diamante, nós nem estaríamos aqui. Mas isso não quer dizer que outras formas de vida não estivessem no nosso lugar. A grande pergunta desse argumento é: qual que é a probabilidade? É muita sorte que nós estejamos nesse planeta, mas isso não significa que nós temos sorte de estarmos vivos porque Deus nos colocou aqui. Até porque as condições que nos fazem estar vivos aqui nesse planeta tornam impossível. Bem, como eu não provo Deus por probabilidade, eu provo ele de forma absoluta, eu falo o seguinte, não é que é mais provável que seja Deus, eu falo o seguinte, é impossível que ele não exista. É impossível outra alternativa. Eu sou mais extremo, então eu não preciso defender essa questão de, olha, é mais provável que Deus exista. Eu não provaria por isso, né? Esse argumento ele é muito antigo, ele é muito clássico, né? Esse argumento da questão de que, olha, a Terra está num lugar muito preciso, se a Terra fosse um pouquinho menos inclinada, tal coisa ocorreria, se em tal exato momento não tivesse acontecido assim, não seria possível vida na Terra. Enfim, esse é o argumento da especificidade, né? Eu não uso ele justamente porque ele não é apodítico, né? Eu só costumo utilizar argumento apodítico. Ele pode ser usado de uma forma talvez retórica, né, de beleza, mas de fato ele não prova algo, né? Mas, para quem for curioso, quem melhor apresenta esse argumento é o Friedrich, se escreve F-R-E-D-H-E-E-R-E-N, em um livro chamado Mostre-me Deus, né? Que é um livro que na época que eu era ateu, eu li e obviamente não me provou Deus, né? Mas me ensinou muita coisa, né? É um livro principalmente focado para astronomia, ele faz vários comentários com relação a isso, ele entrevista certos cientistas, ele mostra que certos cientistas da NASA tiveram mentiras as suas descobertas, então você pega a declaração da NASA, você pega a entrevista que ele fez com o cientista e o cientista fala, não, eu nunca falei isso, entendeu? Mas é um livro interessante, né? Mas ele não é o ideal, né? Eu preciso ler essa São Tomás mesmo, precisei ir para metafísica para poder comprovar, mas quem tiver curiosidade pode ir. A vida em diversos outros planetas. Talvez se a ordem do nosso sistema solar fosse outra, isso tornasse a vida em outro lugar possível. As coisas acontecerem e terem uma aparente conexão não quer dizer que exista um projetista. A mesma coisa como ser rico ou pobre. Às vezes, alguns humanos nascem em famílias bilionárias e podem ter uma vida cheia de experiências que o dinheiro infinito pode proporcionar. Mas isso não quer dizer que todos vão ter o mesmo privilégio de viver essa mesma vida. Um outro argumento é que existem dias em que tudo parece conectado e você tá tendo muita sorte. Mas em contrapartida, existem dias em que tudo parece desconexo, um caos, você tá tendo muito azar. Uma vítima de roubo com certeza não pensa que aquilo foi uma obra do destino. Um pouco de paradoxo de Epicuro, então pode olhar para esse acontecimento com uma certa normalidade, seja coincidência ou não, e dizer que aquilo é simplesmente a vida, a fortuna, o destino. O fato é que as coisas acontecem, mas é a percepção de cada humano e cada filosofia que julga como coincidência ou não. Não porque um projetista projetou para que tudo fosse como é, mas porque várias causas complexas dentro desse sistema que a gente chama de universo aconteceram, e delas surgem múltiplas outras causas. Entenda que não é o andar que faz correr, mas é também o respirar, o focar, o pensar e o querer. O argumento da contingência tenta entender por que as coisas existem da forma como são, sabendo que poderiam ser diferentes. Argumento da contingência. Ou nem existir. Os defensores desse argumento olham pra tudo ao nosso redor e dizem, poxa, por que esse universo existe do jeito que é? Por que as coisas são assim e não de outra forma? Ou simplesmente não existem. Tudo no universo parece depender de alguma outra coisa pra existir. E essa coisa, por sua vez, depende de outra. E assim por diante. É como uma grande cadeia de dependência, onde cada coisa precisa de algo anterior pra existir. Um exemplo seria a água. Ela precisa do hidrogênio e do oxigênio pra existir. E esses elementos precisam de reações químicas pra existir. E assim por diante. É uma dependência sem fim. E aí a ideia é que se tudo no universo parece depender de algo anterior pra existir, então pode haver algo lá no início de tudo que não precisa de nada além de si mesmo pra existir. Algo. Opa, calma aí. Acho que ele vai entrar na questão das Porque vias. as coisas existem dessa forma. O argumento da contingência Deixa eu deixar um pouco mais devagar agora. Eu falo do argumento da contingência. é quase um argumento cosmológico, mas ele tenta provar Deus através de coisas contingentes, ou seja, coisas que podem ou não existir. Isso tudo pode ou não existir, então tem um momento em que nada existe. Mas isso é impossível. Portanto, é necessário que algo sempre exista e que seja a causa de todas as coisas que existem. Esse argumento nos leva a crer que a primeira causa das coisas é Deus. Só que mesmo que a gente aceite que existe uma causa primordial, não há razão pra crer que ela é Deus. Se eu tentasse- Então, aí que tá. Caio, eu sabia que isso ia acontecer. Eu comentei lá no princípio que qual que é a definição de Deus? Podemos concebê-lo como causa incausada, né?
aquele cujo qual não é maior, que é a definição de Santo Anselmo. Podemos definir como alfa e ômega, podemos defini-lo como uno. Então, por isso que eu falei, se provarmos que existe uma causa incausada, isto é Deus, é a definição de Deus. Se você falar, não, mas olha, isso na verdade não é Deus, isto é um amarelão, isso é um pichoglino, isso é um esmiripláio. Então, estas coisas são Deus, entendeu? Você define o que a coisa é pela definição. Eu não posso pegar uma camiseta e falar, isto é um cachorro. Não é, né, o nome que eu estou dando para a coisa que define a coisa. Então você pode pegar, por exemplo, o primeiro motor, o movente imóvel, e pode falar que não é Deus. Você pode bater os pés falando que não é, que vai continuar sendo. Vamos ver se o argumento dele é esse. Se o argumento dele é para falar que não, olha, eu admito que pode ter, entendeu? Mas isso não é Deus, então ele vai estar redondamente errado. Redondamente errado. Mas vamos ver se é o caso, né? Cíclico, ou se o conceito de causalidade não se aplica da mesma forma em níveis fundamentais da realidade, então as conclusões do argumento podem não ser válidas. Um dos motivos do porquê a gente não consegue ver além do Big Bang é simplesmente porque as leis da física não funcionavam da mesma forma que elas funcionam agora. Isso não quer dizer que Deus estava lá, mas só que nós não conseguimos observar o que estava além. Tá, essa coisa de que você conseguiu observar até aqui e não até certo ponto. Ainda bem que eu li aquele trecho, né, sobre a ciência de Aristóteles, né? Sobre as coisas metafísicas, que são as coisas que independem, né, dessas coisas, né, porque isso já responde a isso, já está respondido, então tá tudo bem, né? Quem quiser conferir, volta um pouco atrás, volta na parte onde eu estava lendo aquele trecho, né, de Aristóteles. Se algo é necessário para o universo existir, esse algo pode ser muito bem só o mundo das ideias de Platão, por exemplo, onde temos as formas perfeitas de cada coisa, e o universo é só uma sombra imperfeita de cada, nós não conseguimos observar o que estava além. Se algo é necessário para o universo existir, esse algo... Se algo é necessário para o universo existir... pode ser muito bem só o mundo das ideias de Platão. Esse algo pode ser muito bem só o mundo das ideias de Platão. Calma aí, eu vou anotar isso aqui. Agora eu encontrei uma coisa interessante. Se algo... Deixa eu voltar aqui, escutem isso muito bem. Que elas funcionam agora. Isso não quer dizer que Deus estava lá, mas só que nós não conseguimos observar o que estava além. Se algo é necessário para o universo existir, esse algo... Se algo é necessário para o universo existir... Este algo começa. Pode ser muito bem só o mundo das ideias de Platão. Pode ser muito bem só o mundo das ideias de Platão. No caso, são as formas inteligíveis, as formas que existem eternas dentro do Logos, né? Agora ele comentou algo interessante. Vamos ver se ele sabe que Platão, quando fala do mundo das ideias, ele fala ideias de Deus. Ele atribui essas ideias diretamente a Deus, né? Porque como Deus, ele é o bem supremo, né? Ele classifica ele como bem supremo na analogia do Sol. As formas, né, da caverna, que são um paralelo da alegoria do Sol, né? As formas verdadeiras, aquilo que está fora da caverna, né? Que é eterno, existe em Deus. Isso inclusive bate com aquilo que João Evangelista comenta, né? No início de sua primeira carta, quando ele comenta do Logos, né? Porque o Logos, sendo a forma de todas as coisas, a forma de todas as coisas sempre tem que ter uma predileção de que em algum momento ela vai existir daquela forma. E essa predileção existe na eternidade, né? Junto com Deus. Então, assim, vamos lá. Se ele realmente acredita nisso que ele está falando, e ele falar que é o mundo das ideias de Platão, ou ele estiver tratando dessa forma, ele estará concordando com João Evangelista e com Platão, entendeu? Ele estará admitindo Deus. Estará praticamente admitindo Deus. Você não tem como negar Deus falando isso. Não é à toa que Platão foi a figura mais proeminente em toda a filosofia cristã. Entende? Você está aqui com isso, quase, né? Que eu não vi todos os seus passos, mas nesse primeiro passo aqui, você deu um passo extremamente cristão. Mais cristão que muitos cristãos, né? Então vamos ver como que isso aqui vai desembocar. Por exemplo, onde temos as formas perfeitas de cada coisa, e o universo é só uma sombra imperfeita de cada uma dessas formas transcendentes. É claro que esse é um argumento um pouco estranho dele. Logo, esse argumento nem é contra o ateísmo, sendo que você pode ser ateu e aceitar ele, até porque ele não implica necessariamente na existência de um Deus. O argumento da hierarquia dos seres... Bem, você pode ser ateu e tentar acreditar na forma das ideias, mas você não vai solucionar o que são as ideias, não vai fazer sentido isso aí, entendeu? Ok, as formas das coisas existem, mas existem onde? Onde elas abarcam? Em algo elas têm que estar. Aquilo que existe, existe em algo, ou ele é aquilo que abarca tudo, né? Então é apenas uma fuga do argumento, né? É aquela mesma discussão de onde veio a vida? Não veio da Terra, ela veio do espaço. Tá bom, do espaço onde? Né? É a mesma fuga desse gênero.
Vou pausar e já volto. Continuo já. Retornei e estava pegando meu almoço. Vamos lá. Diz que tudo no universo parece seguir uma ordem, uma espécie de escada. Existem umas coisas mais simples, tipo os átomos e as moléculas, e outras mais complexas, tipo os seres vivos, incluindo a gente. E por que essa ordem? Por que as coisas são organizadas dessa forma, em vez de serem todas iguais? Essa ordem sugere que tem algo lá em cima da escada, algo que é mais perfeito, eu vou mais pular puro, as falas do nosso amigo e ir direto para as objeções, né? mais poderoso do que o resto. E a gente é tão em cima que é a causa de... Raciocínio, se for a força física, então os elefantes a outros, mas com base no que você faz esse tipo de afirmação? O que exatamente torna um ser superior a outro? É a força física? A capacidade de raciocínio? Se for a força física, então os elefantes são com base no que você faz esse tipo de organismos mais básicos até os humanos. Isso implica na existência de algo lá em cima que é a causa de tudo, e dá ordem e sentido pra toda essa escada. Existe uma hierarquia dentro dos seres que vai de micro-organismos mais básicos até os humanos. Isso implica na existência de algo acima de tudo. Bom, isso implica que existem seres superiores a outros, mas com base no que você faz esse tipo de afirmação? O que exatamente torna um ser superior a outro? É a força física? A capacidade de raciocínio? Se for a força física... Não tá sendo discutido... Bem, eu não vi inteiro o que eu tô falando, mas eu não tô vendo ele discutir aí superioridade não, tô vendo ele discutir complexidade, é diferente isso. Então os elefantes são os seres mais fortes do universo. Se for a capacidade de raciocínio... distintas. Uns que uma pedra. Você já se perguntou sobre o seu QI? Agora você pode colocar seus conhecimentos à prova em IQ Teste. Esse argumento diz que o ser humano, por exemplo, é mais complexo e mais capaz que uma pedra. Agora imagine... Eu vou acelerar para os comentários envolvendo a Deus, né? Para ver se tem mais algum e aí a gente encerra logo, né? Porque eu vou almoçar. Que é o ser humano vivendo no vácuo do espaço. Ele não viveria, ele morreria. Superioridade, a gente está dizendo que existem seres... até entender os mistérios humanos. Mas agora, né, respondendo, né, se pudéssemos falar sobre superioridade de um ser, poderíamos falar, né, do grau de excelência dele, né? Não é uma superioridade propriamente dita, mas para o grau de excelência dizemos o grau de proximidade que algo possui com Deus, né? Mas isso é outra discussão. Algum dia eu posso fazer um vídeo sobre isso. Importante que a nossa capacidade de pensar e raciocinar tem na nossa vida e no universo. Cara, se a gente parar pra pensar, a razão é essencial em tudo que a gente faz. Desde tomar decisões simples do dia a dia, teria tanta importância dada a ela em todas as áreas, problemas complexos. Então se a razão é fundamental do universo. Dizer isso é dizer que se todo ser humano tem um braço, porque é necessário, o universo também tem um braço. Essa é uma inferência precipitada, onde você implica na natureza fundamental do universo. Dizer isso é dizer que se todo ser humano tem um braço, porque é necessário, o universo também tem um braço. Essa é uma inferência precipitada, onde você implica que existam... Só pra avisar, galera, eu tô acelerando aquilo que não é do meu interesse, sabe? Que eu não sinto que precisa responder. Tô pegando aqui o essencial. Se o indivíduo ver esse vídeo e depois quiser cobrar ou quiser discutir esses temas comigo, estou aqui, pode me convidar. E é isso, a gente dá um jeito aí. Consciente, os sentimentos, tudo isso existe, mostrando que a razão não é tão fundamental assim. E existem seres que sobrevivem sem razão. Na verdade, o instinto de sobrevivência existe em mais seres do que a razão, fazendo com que ele seja mais fundamental e abrangente do que ela. Isso até se encaixa no argumento do terremoto lá que ele deu. Logo, se você fosse apontar a necessidade de algo, seria muito mais crível apontar a necessidade do instinto de sobrevivência. Fora que ainda existe uma discussão enorme sobre o que é razão, tanto filosófica quanto científica. E nisso a gente entraria em outros temas como o livre-arbítrio, mas isso vai ficar para outro vídeo. Materialismo é uma visão de mundo que diz que tudo que existe é feito de matéria. Tipo, tudo que a gente vê, toca e sente é só um monte de átomos e moléculas se juntando de formas diferentes. Não tem nada além disso, segundo os materialistas. Mas olha só, o materialismo é meio limitado, porque ignora e desconsidera completamente outras partes da nossa experiência humana. Como é que a gente explica o fato de a gente pensar, sentir e ter experiência consciente só com base em átomos e moléculas? É meio complicado explicar coisas como amor, empatia, criatividade, e até mesmo o próprio ato de pensar só com base em matéria. O materialismo não consegue explicar completamente a nossa experiência humana. Olha, eu acho que a forma como ele tentou rebater o materialismo aqui não ficou muito boa, né? Mas é possível corrigir isso e complementar. Eu usaria argumentos totalmente diferentes, mas, enfim, acho que é por isso que o Hamlet vai ter gancho aqui pra rebater um pouco. Provavelmente vai ser baseado nisso. Especialmente quando se trata de coisas como a consciência. É verdade que o cérebro está envolvido em todo o processo, mas ele não explica tudo. Tem coisas na nossa experiência, como sentimentos de amor, beleza e até mesmo... É que, por exemplo, qual que eu acho que foi o erro do cara que fez esse vídeo, né? Tipo, existe algo de real no que ele comentou, que é, olha, a matéria não explica todas as reações cerebrais, tudo a respeito disso e daquilo, de fato, não explica, só que deveria ter dado um exemplo, entendeu? Por exemplo, você fala, olha, a intelecção, no que rege os universais, possui essa característica. Você pode citar que Schrödinger, ele fazia estudos, ele demonstrava que existem características dentro da biologia humana que não é possível serem respondidas pela matéria, né? Você poderia pegar, enfim, dar alguns exemplos, né? Eu sinto que isso aqui foi o que vai dar brecha para a pessoa sentir, né, que a fundamentação disso é fraca, né? Mas, de fato, certos fenômenos só se explica com auxílio metafísico, né? Mas se a gente explica de forma não muito aprofundada, a pessoa tem, né, onde bater, né? Então, sempre tomar cuidado com isso. Sensação de eu, que estão além da simples atividade cerebral. É como se houvesse algo mais. Então, mesmo que o materialismo dê uma explicação científica para essas coisas, ainda tem algo além da matéria que influencia a nossa experiência humana. É como se a gente estivesse tentando encaixar um quebra-cabeça, mas sempre faltasse uma peça. Ele reconhece que o cérebro tem influência no pensamento, mas diz que isso não explica a experiência do consciente ou senciente. Por exemplo, a neurociência cognitiva estuda como os processos mentais têm relação com a mente. Claro que a ciência, como um todo, não tem resposta para tudo e qualquer fenômeno mental. Mas de pouco em pouco a gente está descobrindo como essas coisas acontecem. Antigamente as pessoas consideravam os fenômenos da mente totalmente vindos da alma. Hoje em dia isso já tem mudado muito. Por exemplo, a sensação de bem-estar ou qualquer... Não, calma lá.
os fenômenos da mente não eram tratados como vindos totalmente da alma. Como assim antigamente a gente pensava? Calma aí, ele falou isso mesmo? Mas de pouco em pouco a gente tá descobrindo como essas coisas acontecem. Antigamente as pessoas consideravam os fenômenos da mente totalmente vindos da alma. Hoje em dia isso já... Tem que tomar muito cuidado com essa coisa já. Antigamente era de tal forma, tá, que lugar, que ano, que período, quem, entendeu? Porque Platão, né, olha aqui, estamos antes de Cristo, né? Platão, ele não concebia isso. Platão, ele concebe que você tem as suas formas intelectivas, mas ele concebe também que você tem as suas partes sensíveis, puramente materiais, né? São Tomás de Aquino, ele praticamente prevê a existência dos neurônios, né? Você pega, por exemplo, o princípio que ele chama de fantasmas, você vê da transição, né, dos sentidos para a parte intelectiva, e praticamente é isso. Ou seja, no período medieval, com Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, nos Escoto também, né? Não tem nem por que citar todos esses, mas se você pega praticamente todo intelectual, se você chegasse na Idade Média e falasse apenas a alma intelectiva existe, né? Só existe alma imaterial, né? Porque assim, o conceito alma, tá? Ele abarca a parte material também, tá bom? O conceito que abarca apenas a parte imaterial a gente chama de espírito. Se você chegasse na era medieval e falasse só existe espírito, maluco, é mais fácil você ter problema, com todo respeito, com as autoridades, com a igreja, você falando isso, do que você falando que tem matéria, né, quase que absoluta na alma. Entendeu? Porque, tipo, ninguém defende isso na Idade Média. As pessoas não defendiam isso no período da Grécia, né? Se tivesse, talvez algum maluco mais antigo. Estão me ligando só um momento. Voltei e estava tendo uma ligação. Vamos ver onde eu parei. Antigamente as pessoas consideravam os fenômenos da mente totalmente vindos da alma. Hoje em dia... Tá, eu estava falando sobre isso, da questão de fenômenos vindo da alma. Cara, nem o... Pega Descartes... Ele também vai conceber que tem a parte material, ele inclusive vai falar que a parte material é independente da intelectiva, né? O que é absurdo, mas ele fala isso. Poxa, não tem como afirmar uma coisa dessa. Isso não dá pra proceder com isso, né? Isso não é verdadeiro. Isso já tem mudado muito. Por exemplo, a sensação de bem-estar ou qualquer outra sensação, como a de amor, é associada com os neurotransmissores. E mesmo que a ciência tenha avançado muito nesse campo, ela ainda não sabe de tudo. É verdade. A ciência, na verdade, é uma grande dúvida. Até porque a certeza é a redução dessas dúvidas, e não um simples salto de fé. Isso é a ciência. E quanto ao materialismo, não é porque o materialismo não explica algo ainda, que esse algo... Bem, eu acho que esse simples salto de fé... Eu não fiz... Enfim, eu vou deixar continuar. Eu ia comentar um negócio, mas é melhor para outro momento. Não pode ser material. O que acontece é que ainda não foi explicado. Isso não quer dizer que não foi explicado. O materialismo não é uma filosofia fechada que não se abre a novas descobertas. Na verdade, ele está sempre se atualizando. Desde a antiguidade, cada filósofo, cientista, dá a sua contribuição para isso. Fora que o fato da ascensão de amor ser explicada pela neurociência não quer dizer que... Hamlet, vamos lá. Eu acho que você não... Por favor, eu te peço, eu imploro isso. Eu não quero que você leve isso para o lado pessoal. Mas a sua concepção de materialismo aqui não está correta. Tá? Você está entendendo o materialismo quase que como sinônimo de ciência. Veja bem, o materialismo é a ciência sem a metafísica, entende? De fato, você, né, mesmo que após a ciência ter pegado esse aspecto materialista, de fato continuou tendo avanços, mas esses avanços eram especializados em matemáticos, mas não na questão da forma das coisas. Então, ao mesmo tempo que, por um lado, você percebe que a ciência ela teve uma evolução, por outro, ela teve uma crise, porque ela perdeu totalmente sua ligação com a metafísica. A física, por exemplo, o estudo da física, depois que ele se separou da metafísica, você vê caras, né, que por meio da física não conseguem entender a questão mais de caos e ordem. Porque quando eles vão discutir caos e ordem filosoficamente, eles usam os conceitos da física, de caos e ordem, da questão da entropia, de que para você manter ordem você precisa de um maior gasto de energia, né, para fugir da questão da entropia, né? E, portanto, logo, o caos, né, seria a predominância e não a ordem. Só que isso está totalmente errado, porque você pega o conceito de caos e ordem metafísico, né? E no conceito de ordem metafísico, a entropia também faz parte da ordem, né? Então, não, isso não é algo bom. Calma lá, não podemos tratar o materialismo como não, olha, ele traz grandes conquistas, as conquistas não se deram pelo materialismo, se deram apesar dele. Porque as ciências, até certo momento da história da humanidade, eram aliadas com a metafísica. Até que, né, Guilherme de Ockham com os ocanistas pensaram, a gente não precisa de fundamento metafísico para falar algo, vamos testar tudo, vamos tentar supor as coisas sem precisar desse rastro, e deu a grande racha que deu, né? Mas isso dá um vídeo inteiro, eu não vou... Vamos prosseguir, né? Eu acho que isso que eu falei é suficiente. Ele seja menos ou negado. Desvalorização, no meu ponto de vista, é você achar que o amor seria menor caso ele conseguisse ser explicado, entendido por mim como ciência, a neurociência.
problema é que ele ignora as respostas que o materialismo dá pra essas coisas, e por outro lado, ele não apresenta nenhuma evidência de outra coisa que poderia explicar, e nem como poderia explicar. Porque se você se fecha pra explicações puramente transcendentais e... Aí ele comentou uma coisa certa, né? O cara que fez o vídeo que ele está respondendo, né? Próxima vez, capricha na fundamentação, né? Dá bons exemplos, né? Porque se você dá bons exemplos, né? Aí a pessoa vai ter que discorrer cada um dos exemplos que você deu, né? Você complicaria mais o caminho da coisa, fundamentaria melhor. Às vezes a pessoa até desiste de rebater porque é chato quando você tem mais coisas, enfim. Na matéria, você perde todos os argumentos da teologia natural, que busca conhecer Deus através da observação, razão e ciência. Porque se você se fecha para explicações puramente transcendentais e fora da matéria, você perde todos os argumentos da teologia natural, que busca conhecer Deus através da observação, razão e sem a necessidade da revelação. Inclusive, vários argumentos que ele mesmo propôs fazem parte da teologia natural, como o caso do argumento cosmológico, teleológico e moral. O platonismo biológico é uma ideia que diz que tudo que a gente é e faz Tá, isso que ele comentou agora tá correto. Vamos prosseguir. é como se todas as nossas emoções, pensamentos e comportamentos fossem só resultado das nossas células e processos biológicos no corpo. Porém, o reducionismo biológico é meio simples, neurônios disparando no cérebro. Mas mesmo que a biologia tenha, por aí vai. E isso tudo dizendo que a humanidade pode ser explicada só pelas leis da biologia. Isso porque eu acho meio ridículo até. É como se você pegasse o curso de oceanografia e falasse, caraca, tudo pode ser explicado por peixes e oceano. Mas é legal notar sua comparação da vida humana com um quadro. Ao meu ver, é uma técnica persuasiva de narrativa, na verdade. Isso porque o quadro ele tem um projetista, ele tem um pintor e uma intenção do pintor. Isso induz quem tá assistindo o vídeo a pensar que a vida é como um grande quadro, um pintor e a sua intenção. Só que a vida humana não dá qualquer motivo pra acreditar que tenha um artista ou um significado e uma intenção. Bem, a vida lá dá um motivo, né, para que você acredite que ela tem um artista pelos motivos anteriores que eu dei. Se necessário que eu acrescente, eu acrescento. Não tem problema. O humano não aparenta ter nenhum outro propósito a não ser buscar energia pra buscar mais energia, com diversos meios de conseguir isso, com diversas nuances. Não, como assim buscar mais energia para buscar mais energia? Não, isso é falso. Tem gente que voluntariamente escolhe passar fome. Isso não é para buscar energia. Isso, calma aí, deixa eu Falando sobre mim, ainda dentro desse argumento. Não, calma aí, você criticou a ideia de você usar apenas a concepção biológica para explicar e depois você usou a concepção biológica. Tá, eu não sei se foi isso que ele fez, porque senão eu vou ter que ficar revendo o vídeo de novo, e eu não quero demorar mais. Mas se for isso, isso é falso, tá? Já aviso. Inclusive, você pega os físicos que estudam, né, que pegaram esse período da mudança psicológica, né, e o Schrödinger mesmo ele fala disso, que isso não explica. Né, isso não é a razão humana. A razão humana do ser humano não é buscar energia, não é se alimentar. E ele mostrou a imagem, né, de pessoas numa mesa comendo. Né. Não é isso. Né, não é você buscar a sua conservação material. Se fosse isso, não existiriam pessoas que fazem jejum. Entendeu? Pessoas na quaresma refutariam isso. Não acho que as coisas possam ser provadas de um ponto de vista só biológico. Acho que é uma junção de campos de estudo que nós temos. Assim como a filosofia. Talvez um dia a ciência chegue em uma teoria geral de tudo. Mas até lá eu... Enfim, eu não vou voltar o vídeo inteiro. Se ele criticou, né, estamos juntos aí, é nóis. Se falou correto, está errado. Provavelmente eu vou estar morto. Então, O positivismo lógico é uma ideia que diz que só dá pra saber alguma coisa se puder ser comprovada cientificamente, onde tudo que não pode ser observado ou medido de alguma forma, cientistas mais comuns, é sobre isso. Essas coisas são meios. Isso mesmo não é uma afirmação do conhecimento humano. Quanto a isso, eu só tenho uma consideração a fazer. Nenhum método... Calma aí, vamos ver. Ele vai comentar o que ele comentou sobre o positivismo. O primeiro fez uma crítica ao positivismo e esse agora vai comentar em cima. Vamos ver. Pode provar a si mesmo, porque eles são metodologias pertencentes à epistemologia e não à ciência. Essa é uma afirmação metodológica e não empírica. Logo, ela não tem nem a necessidade de ser provada, mas sim testada ou descartada. A sua eficácia são metodologias pertencentes à epistemologia e não à ciência. Essa é uma afirmação metodológica e não empírica. Logo, ela não tem nem a necessidade de ser provada, mas sim testada ou descartada. A sua eficácia se dá na ciência, mas a sua afirmação é epistemológica, do conhecimento. A minha conclusão depois de assistir isso é que nenhum desses argumentos foi, de fato, contra o ateísmo. Eles são mais pra tentar provar a existência de Deus. Acho que terminamos o vídeo, né, em 33h51. Eu tenho algumas considerações finais antes de finalizar o vídeo, né. Eu peço desculpas pro Hamlet se em algum momento do vídeo eu tenha soado desrespeitoso, né. E peço desculpas, né, se alguma coisa eu me apressei demais ou não dei atenção pra isso. Às vezes pode ser algum trecho, pode ser que você tenha feito com carinho e pense, poxa, isso aqui é importante pra mim, eu queria que ele tivesse tratado, né? Caso haja uma dessas questões, caso você veja esse vídeo, né, pode me falar, né, pode entrar em contato aqui com o canal, pelos comentários mesmo, eu leio os comentários, né, todos, na maioria ao menos, e é isso, né? Enfim, finalizo aqui, estejam com Deus, vão em paz, né? Se vocês gostaram desse formato, de reagindo a vídeos, dando respostas, me falem, né, e eu posso trazer mais vezes, enfim. Vão com Deus, estejam bem, né? Ao nosso amigo Hamlet também. E deixa só eu ver rapidinho qual que é o nome do vídeo que ele rebateu. Olha qual que é o só canal que do a minha... cara. Deixa eu ver. Que eu nem conferi isso aqui. O nome do cara que ele rebateu. Recomendação de... Calma aí. O nome do vídeo é Refutando o Ateísmo. Vamos pesquisar. Refutando o Ateísmo. Quem foi que fez esse vídeo? Será que esse tal de amigo Eli? 17 minutos? Deixa eu ver.
argumento teleológico é... Ou não? Refutando o materialismo, reduzindo... Esse mesmo, tá. O nome do cara se chama Amigo Eli. Deixa eu ver aqui. É um canal pequeno. 1068 inscritos. Enfim, galera. Bom no canal dele, né? Deem uma força. Se estiver vendo esse vídeo, vá na paz. E é isso, meus caros. Vou indo. Falou. Vamos com Deus. Maria rogue por nós.